Henrique Mais Notícias. A situação no momento no estado do Paraná devido à paralisação dos caminhoneiros. Marcos Souza. Danilo, nesse momento são 157 pontos de protestos nas estradas estaduais. O balanço foi divulgado agora há pouco, às 6 da manhã, pela Polícia Rodoviária aqui do estado. A Polícia Rodoviária Federal, que aí, obviamente, monitora as estradas federais, não divulga mais balanços por orientação do governo federal. Todas essas informações são centralizadas agora em Brasília, mas são pelo menos 60 bloqueios nas rodovias federais aqui do estado. Segundo as concessionárias de pedágio, no quilômetro 115, no quilômetro 127 e no quilômetro 152 e também no 191 da BR-116, que é uma das principais rodovias aqui do estado, há bloqueios. Os caminhoneiros não arredam o pé também de frente da Repar, da refinaria Getúlio Vargas, em Araucária, na rodovia do Xisto, que é onde inclusive fica a central do movimento deles aqui no estado. Bom, a gente tem uma greve que aparentemente iria terminar hoje, depois da decisão do presidente da República, Michel Temer, de acolher em boa monta praticamente tudo daquilo que os caminhoneiros pediram. Mas a tendência, neste momento, às 7 horas e 13 minutos, a tendência do momento é de rejeição daquilo que se comprometeu o governo federal. O Marcos Souza ontem passou o dia trabalhando, teve contato com diferentes caminhoneiros e vai nos fazer um relato agora desta situação. A tendência é de não aceitar a oferta do governo, Marcos? De não aceitar, Daniel. Os caminhoneiros, inclusive, ironizaram a proposta do governo Michel Temer. Os caminhoneiros que estão parados lá em frente à Repar, que inclusive é uma das maiores manifestações do estado, o piquete central, vamos dizer assim, dos caminhoneiros fica em frente à Repar, lá em Araucária. E eles chegaram a ironizar essa proposta do Planalto de reduzir o preço do diesel em 46 centavos por apenas 2 meses. Eles querem mais e, além disso, eles querem só voltar quando o Congresso Nacional decidir aí, por exemplo, aprovar as medidas de zerar o PIS/COFINS dos combustíveis. Então, eles querem medidas mais efetivas, estão com medo de promessas vazias do governo e que depois desses 60 dias de redução, o preço volte ao normal. Eles não confiam no governo. A questão é essa, Daniel. Uma questão interessante também é que, como não há uma liderança que realmente os represente, o que tem são entidades falando, cada um por um pedaço dos manifestantes, mas a massa dos manifestantes de verdade não confia em nenhuma liderança. Não gosta do sindicalista, também não gosta desses que estão aparecendo, então eles vão indo ali pelo WhatsApp. E o WhatsApp tem muito fake news, tem muita coisa arada. Então, assim, esse momento é insustentável a situação, porque eles não conversam nem entre eles. O pessoal que está na frente à Repar fala por eles. Daí o pessoal que está na 116 fala por eles também. Então são grupos que não se conversam entre eles necessariamente. Cada um tem uma opinião e não há consenso. No pronunciamento de ontem à noite, o presidente Michel Temer anunciou uma série de medidas que atendem sim à pauta de reivindicações dos caminhoneiros autônomos. O Temer prometeu zerar a CID e o PIS/COFINS, que incidem sobre o preço do óleo diesel. E esta redução de 46 centavos seria mantida por 46 dias, por 60 dias. 46 centavos por 60 dias. E a partir disso, o reajuste do combustível seria mensal e não mais diário. Com isso, poderia haver uma previsibilidade na cobrança do preço do frete. O presidente também se comprometeu em atuar junto às praças de pedágio para que não seja cobrado o preço do eixo suspenso. Não cobrar o valor do eixo quando o eixo do caminhão estiver erguido. A gente já viu isso muitas vezes nas estradas. Pior, o governo prometeu editar uma medida provisória tabelando um preço mínimo no valor do frete. Nós chegamos ao momento do tabelamento de preços. Voltamos aos anos 80 no Brasil. Se há hoje e há o desabastecimento no país, o desabastecimento mais sério é de governo.
O Brasil está desabastecido de governo. A solução dada pelo governo Michel Temer é a pior possível. Porque essa incidência da diminuição dos combustíveis, isso aí vai gerar um prejuízo de 10 bi, que adivinha quem vai pagar? Quem vai pagar somos nós. Nós vamos pagar o custo disso. A gasolina já chegará aos postos mais cara quando acabar a paralisação dos caminhoneiros. Vai baixar o diesel e subir o preço dos demais combustíveis. Outra coisa, a redução de 46 centavos no valor do óleo diesel deveria gerar imediatamente uma redução no preço dos produtos que são transportados. Deveria haver uma diminuição de preço na ponta final, ao consumidor. E não vai. Não vai. Nós temos dois polos hoje irresponsáveis no país. A irresponsabilidade do governo de passar às costas de toda a população brasileira a solução dada por ele, Michel Temer, e de outro lado, uma irresponsabilidade desses caminhoneiros que pedem, levam o que é ruim para o país, mas levam a reivindicação e não deixam a greve acabar. Todo mundo sabe que este microfone entendeu como legítima a reivindicação do movimento. Mas há agora uma virada de fio. Virou fio. A partir de agora, sem comando, é um movimento que se transformou em irresponsável, em biquinho. É um desgoverno negociando com gente sem controle. E estourou na gente. Como sempre. Sempre estoura no palhaço. Na sexta-feira, no microfone da Jovem Pan, eu disse: olha, neste circo todo, os palhaços somos nós. E ontem à noite se confirmou. Gente, tabelar preço. Tabelar preço de frete. Reduzir o tributo sem que haja uma compensação ao cidadão. Vai diminuir consumo. E ao diminuir consumo, vai diminuir o tamanho da máquina. A gente não viu até agora nenhuma manifestação do governo de cortar custos. Não há uma única fala do governo de corte de despesas, de diminuir o tamanho da máquina pública. Nós continuamos com um governo que é do tamanho de um elefante, um estado gigantesco que a gente tem que pagar. Então você reduz a CID e o PIS/COFINS do óleo diesel, mas o estado continua do mesmo tamanho. O custo estatal continua gigante. Quem paga? Nós. Nós vamos pagar uma solução mal feita. Nenhuma discussão a sério sobre privatizar a Petrobras. Chega! Chega desta empresa que só dá desgosto ao povo brasileiro. Abre o mercado, ou quer manter pública, abre o mercado, acaba com o monopólio. Mas que barbaridade! A solução dada pelo governo Michel Temer é a solução do Temer, que é vice da Dilma, uma chapa que foi escolhida pelo Lula. Então, sabe, lamento muito. Vamos viver tipo Venezuela. Eu imaginava que os caminhoneiros iriam voltar ao trabalho hoje. O relato que me faz o Mark é preocupante. A nossa República Bananeira atingiu o fundo do poço. 7h20. Só para dividir com os ouvintes aqui, até informação de utilidade pública, o que os caminhoneiros que estão lá mobilizados em frente à Repar disseram ontem à imprensa é o seguinte: o protesto continua e eles decidiram que vão liberar o gás P13, que será liberado para a população com a condição de que o preço seja mantido, o mesmo que estava sendo aplicado nas revendas antes da manifestação. Se eles constatarem que a cobrança está sendo abusiva, irão suspender o fornecimento do botijão de gás de cozinha nas distribuidoras. Outra decisão tomada por eles é que só vão liberar que um posto de Curitiba e outro de Araucária seja abastecido. Não ficou bem claro ainda, eles estão definindo como é que vai ser a escolha desse posto. Se vai ser por sorteio, se vai ser por livre vontade dos manifestantes, mas eles vão liberar caminhões apenas para um posto de Curitiba e um posto de Araucária, para que as pessoas possam abastecer os carros.
a quantidade de combustível fornecida para esses postos será suficiente para eles funcionar 24 horas. Então estamos nas mãos dos manifestantes. Quem manda no Brasil hoje são os caminhoneiros. Eu queria chamar a atenção aqui para uma opinião que eu vou emitir agora. Eu não quero ser o pitonisa da tragédia. O homem da bola de cristal, para que depois eu tenha que dizer no microfone, eu avisei. Não quero, mas vou dizer hoje, são 7h22 da manhã de segunda-feira. Se os caminhoneiros não voltarem ao trabalho, depois de tudo o que prometeu o governo Michel Temer, de ceder por inteiro ao que era a demanda no movimento dos caminhoneiros, estará dado o passo definitivo para o uso da força. Porque a partir de então, a paralisação passa a ser abusiva. Você apresenta uma pauta de reivindicações. O governo atende a pauta de reivindicações e você não levanta o movimento, você abre precedente para o uso da força. E isto não vai terminar bem. Os caminhoneiros viraram o fio do protesto. Se antes havia uma tolerância e até um apoio da população com a manifestação dos caminhoneiros, a partir do momento em que eles ganham tudo, o custo será passado ao povo brasileiro, porque o governo é um governicho. O custo será passado às nossas costas. Um prejuízo gigante. A gasolina vai subir de preço para que baixe o óleo diesel. Depois de tudo isso, se eles não levantarem o movimento, estará dada a liberdade política para o uso da força, porque a população vai apoiar. Nós estamos a um passo de uma situação fora do controle. É preciso que haja inteligência também no movimento dos caminhoneiros. Deu. Nós vivemos há 8 dias uma crise de abastecimento. Criança não está indo para o colégio. Tem gente que não vai trabalhar. Não tem combustível. Não tem gás. Já falta remédio em algumas farmácias. Os preços dos produtos estão caríssimos. As pessoas têm que comer. Quando sobe o alimento, quem sai mais prejudicada é a população mais pobre. Não é quem tem dinheiro para comprar comida cara no supermercado. Isso vai estourar no bolso de quem já não tem nada. Estourou a tampa. Se os caminhoneiros não acordarem para a realidade, não vai terminar bem. Não vai. Tem um documento aí que o governo está mostrando para todo mundo, que os caminhoneiros aceitaram a proposta, que todo mundo assinou. Só que não adianta uma meia dúzia lá em Brasília assinar papel se isso não alcança a frente da Repar, se não alcança a BR-116, se não alcança o Amazonas, o Rio Grande do Sul, o interior e por aí vai. A situação é muito difícil, muito difícil. E aí, Mark? Denê, os ouvintes participam aqui e o que você falou é prático entre eles aqui. Na sexta-feira, por exemplo, era difícil achar uma mensagem contra a greve. Hoje, as opiniões já estão bem divididas. Claro. Muita gente mudou de ideia em respeito ao apoio aos caminhoneiros. Então, a população já começou a sentir os efeitos na pele e aí vê o governo cedendo em tudo e o caminhoneiro não voltando porque acha que, talvez não cumpram, enfim. Deixa eu dar um exemplo, assim, bem banal. Bem banal. Faz de conta que eu, o Terribas e o Mark vamos entrar em greve, não vamos fazer o RIC Mais Notícias e vamos chamar o Grupo RIC e vamos dizer, olha, para trabalhar a gente quer água de coco no estúdio, todo dia, temperatura ambiente para não machucar a garganta. 15% de reajuste nos nossos salários e tanque cheio no nosso combustível. Além disso, uma vez por ano, a gente quer um jeton e mais ainda roupa nova para que a gente se apresente bem na câmera da Jovem Pan. 5 pedidos. Aí o Grupo RIC atende os 5 pedidos. E a gente não volta ao microfone. O que o ouvinte ia achar da gente? O que ia achar da gente, Terrible? Que nós estamos agindo de má fé. Pois é. E aí, dizer assim, vamos devolver esses 3 lá pro microfone na porrada para eles aprenderem a não fazer molecagem? Aí o ouvinte ia dizer, pode devolver na porrada. Se eles tinham uma manifestação, a gente apoiava. Aí agora eles ganham tudo e não vão voltar a trabalhar? Tem que voltar.
É assim o caminhoneiro. Ah, eu quero isso. Ah, é por 60 dias. Gente, 60 dias é o prazo da medida provisória. Uma medida provisória, ela não é lei, mas ela tem força de lei. Sua vigência se dá na data de sua publicação. 60 dias sendo possível a sua prorrogação por mais 60. E dentro desse período, o Congresso Nacional pode converter ou não a medida provisória em lei ordinária. É assim que funciona. A medida provisória tem 60 dias de prazo. O que quer o movimento dos caminhoneiros? Que isso vire um projeto de lei para ser discutido e leve 6 meses no Congresso Nacional? O que pode fazer o governo? Medida provisória. É o caso de relevância e urgência, atende o artigo 62 da Constituição, edita a medida provisória, pronto, 60 dias. Dentro deste prazo, política, força, pressão para aprovação dessa medida no Congresso Nacional. Câmara e Senado. Começa na Câmara, vota, vai para o Senado. Lei ordinária, um turno só. Maioria simples. Os presentes lá aprovam e vai embora. Não tem como o prazo ser maior, senhores caminhoneiros. Senhores caminhoneiros, não tem como o prazo ser maior, nem que vossas senhorias queiram. Não dá. Se o caminho da medida provisória é 60 dias. Não dá para ser diferente. Não tem como inventar a roda. O prazo da MP é o prazo da MP. O governo cedeu em tudo. No meu ponto de vista, cedeu errado. Mas cedeu. Os senhores têm que voltar a trabalhar. Tem que levantar o movimento. É uma imposição, sob pena de se ter o argumento para o uso da força e tirar o caminhão da estrada. Daniel, e tirar o caminhão da frente da refinaria. Chega de irresponsabilidade. Chega. Importante esclarecer só que as pessoas lá estão defendendo para baixar impostos dos combustíveis. Não. Vai baixar o imposto do diesel. Se você não tem carro a diesel, você não vai ser beneficiado por isso. É apenas o imposto do diesel que vai ser zerado, o PIS/COFINS, por medida provisória por 60 dias, e vai baixar 46 centavos. A gasolina não vai ter preço alterado, o etanol não vai ter preço alterado, é só o diesel. A e vai proposta é só subir o a diesel. gasolina e o álcool. O álcool e a gasolina vão subir de preço, principalmente nos primeiros dias. É a lei da oferta e da procura. Vai subir de preço. A solução dada pelo governo federal foi péssima. Só que o que os caminhoneiros pediram está assegurado. E essa história de que o Mark falou aqui, que os caminhoneiros estão dizendo, nós não aceitamos por só 60 dias, não há outra forma de fazer, a não ser que seja por projeto de lei. Daí a gente para o país 6 meses. É isso aí. Hoje os caminhoneiros acordaram irresponsáveis. Eu achei que nós faríamos o jornal hoje noticiando o fim da greve. E ao que tudo indica, o noticiário brasileiro inteiro está dizendo que eles estão resistindo a voltar ao trabalho. É brabo. Esse país é conduzido por apagão de informação. Há uma ignorância geral. Há um desconhecimento completo do básico e do elementar. E a população não tem culpa. A culpa é do próprio Estado, que não dá a educação que preste. A gente vai melhorar como país, como Estado brasileiro, quando a gente investir em educação de qualidade. O resto é só o resto. E aí, Mark? Daniel, muita gente participando aqui. Um deles é o João Paulo, final do telefone 6161. Diz que ele acha que já deu. A desconfiança até é válida, todas as outras greves acabaram em promessas que não foram cumpridas, mas que, na opinião dele, já deu essa greve. A final do telefone 2132 não concorda contigo, diz que é um mimimi do caramba o que você está fazendo no Mas ar. não é mimimi. Você atende o pedido da diminuição do PIS/COFINS e da CID. Era esse o pedido dos caminhoneiros. Zerar. Os caminhoneiros pediram, zera a CID, zera o PIS/COFINS. Sabe o que o governo fez? Zerou. Tem que voltar a trabalhar. Mas a gente não quer por só 60 dias. O caminho possível de se fazer é por medida provisória. E a medida provisória é datada. O nome é medida provisória. Não é medida definitiva. A medida é provisória. Se você quiser transformar o provisório em definitivo, você vota um projeto de lei e muda as coisas por lei.
Se nós acharmos que então tem que mudar por lei, então a gente vai fazer uma lei e vamos esperar o Congresso votar. Desabastecidos de governo, de combustíveis, de comida, de remédio, de escola, de tudo. É isso. O que mais, Marcos? Denis, tem aqui a informação que essa semana de greve dos caminhoneiros, além dos transtornos, também está gerando prejuízos para as fábricas de carros e caminhões aqui da Grande Curitiba. Aqui no Paraná, as principais montadoras, a Renault, Volvo e Volkswagen, não vão funcionar durante hoje. A Volvo parou de funcionar por falta de componentes que não chegam à fábrica. A Renault informou que a produção na fábrica em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, está parada desde quarta-feira da semana passada. A produção diária é de cerca de 1.300 carros. Até agora, 4.400 veículos deixaram de ser produzidos pela empresa. Ao todo, 7.300 colaboradores atuam na Renault. De acordo com o Sindicato dos Metalúrgicos, a Volkswagen mantém apenas o setor de estamparia em funcionamento. O restante da montadora está com a produção parada. Na Volvo, desde terça-feira, a produção de caminhões e ônibus na fábrica estão suspensas. A interrupção acontece porque a montadora, assim como outras indústrias, trabalha com estoque de peças restrito e a produção depende da entrega de componentes da linha de montagem. No Complexo Industrial de Curitiba, que também é a sede latino-americana da montadora, são produzidos caminhões pesados, semipesados e chassis de ônibus. Então, o setor metalúrgico, as montadoras de automóveis, paradas há uma semana, prejuízos milionários aqui na Grande Curitiba, Daniel. Vou dar mais um argumento para que os caminhoneiros voltem ao trabalho imediatamente. A governadora do Paraná, Cida Borghetti, anunciou que o governo vai reduzir o ICMS sobre o diesel por 90 dias. Por 3 meses, haverá uma redução do valor do ICMS, que é um tributo estadual, sobre o preço do diesel. Ficou acordado que a medida começa a valer em 1º de junho, daqui uns dias. Que dia é hoje? 28. 28, dia 1º de junho, daqui 3 dias. E a base de cálculo do ICMS sobre o diesel vai cair de 3,2 para 2,95. Então, vai diminuir o diesel. Já vai diminuir o diesel por conta da isenção. Zerou a CID e o PIS/COFINS e mais uma diminuição de ICMS. Senhores caminhoneiros, ao trabalho. Ao trabalho. Chega. Estourou a tampa. No mais, é abuso do direito de protesto. O direito de protesto é legítimo, é bacana, não se constrói cidadania e democracia sem a liberdade absoluta de manifestação do pensamento, liberdade de reunião e liberdade de protesto. Os caminhoneiros protestaram e ganharam o que queriam. Agora é hora de voltar ao trabalho. Se não voltarem ao trabalho, darão todo o fundamento que o Estado brasileiro precisa para o uso da força e retirar os caminhões de lá. Não é isso que eu quero, não é isso que ninguém quer. Ninguém quer que isso vire uma praça de guerra, mas a partir do momento em que há o abuso, a gente se vê forçado a dar razão para um dos piores governos da história do país, o governo Michel Temer. Ele só não é pior do que Dilma Rousseff, porque daí é impossível ser pior do que a Dilma Rousseff. RIC Mais Notícias. Entrevista muito importante agora na Jovem Pan. Está aqui nos estúdios o Coronel Tortato. Ele hoje é quem comanda a Defesa Civil no estado do Paraná. Está na Casa Militar do estado do Paraná e acompanha de perto essa questão dos caminhoneiros. Quero agradecer muito a presença do Coronel aqui no microfone da Jovem Pan para que a gente possa fazer um relato da situação nesse momento. Coronel, bom dia. Bom dia, Denian. Bom dia a todos. Uma satisfação podermos estar aqui. Deixa eu primeiro começar pelo básico, assim, que as pessoas têm muita preocupação com o policiamento ostensivo. Perfeito. A falta de combustíveis afeta as viaturas da PM ou tem gasolina para levar a PM para lá e para cá? Nós temos, obviamente, que temos todo um protocolo a ser seguido no abastecimento daquilo que a gente está chamando de serviços públicos essenciais, mas nós adotamos estratégias para que efetivamente esses serviços, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, todo o sistema de saúde, SAMU, SIAT, Sanepar, Copel, não fossem afetados, razão pela qual, ainda que com alguns percalços, eu poderia afirmar que a atividade normal de polícia prossegue
e que o abastecimento para esse segmento está absolutamente garantido. Muito bem, e a situação é hoje qual, coronel, aqui no Paraná? Olha, nós tivemos aí uma série de fatos importantes em face do movimento paredista. Nós instalamos, por determinação da governadora Cida Borghetti, um gabinete de crise. Pela Defesa Civil, capitaneamos todas as medidas necessárias e chamamos os manifestantes. Temos que reconhecer, há algumas lideranças identificadas, mas há lideranças difusas, então para a gente abranger a maioria ou a unanimidade é muito difícil dos caminhoneiros, mas chamamos as lideranças, estabelecemos protocolos e priorizamos algumas cargas que, no entender humanitário, sanitário, de meio ambiente, deveriam prosseguir. E assim foi feito, ainda que com impacto muito importante em todo o estado do Paraná, essa manifestação nacional para um estado agropecuário, agrícola, como o estado do Paraná, tem uma importância grande, mas nós evoluímos, tivemos grandes avanços, temos manifestações de todos os lados, seja o setor produtivo, seja dos manifestantes, de propostas edificantes que traduziram em resultados, e chamamos eles no sábado e no domingo para avançarmos nessa pauta, eis que, não havendo uma resolução da crise, nós tenderíamos a um caos. Colocamos ontem, antes das manifestações do pronunciamento do presidente Temer, algumas pautas que estavam sendo acolhidas, evoluímos e continuamos com o gabinete instalado, eis que não temos ainda uma posição de resolução da crise, de uma postura definitiva de entendimento para que a gente possa realmente retornar à normalidade do cotidiano do cidadão paranaense. O senhor chegou a falar com os caminhoneiros que estão na liderança, ainda que haja movimentos difusos aqui e ali. O senhor chegou a conversar com os caminhoneiros depois da manifestação do presidente Temer? Nós estávamos reunidos no naquele Palácio momento. Iguaçu, naquele momento, tanto que em meio às negociações, e projete isso 9 para 10 horas da noite, interrompemos a nossa reunião e conseguimos projetar ao vivo o pronunciamento do presidente Temer. E efetivamente trouxe um impacto. Nós estávamos com um grupo bastante representativo de caminhoneiros, lideranças e não lideranças, aqueles que se colocam efetivamente como caminhoneiros, aquele que está na ponta da linha, na boleia do caminhão. E realmente as principais pautas foram atendidas pelo presidente. Razão pela qual, daí, independente da evolução das nossas tratativas mais prioritárias, aí foi colocado. É o momento de uma reflexão sobre a desmobilização para que a gente volte ao normal. Eis que os impactos da crise, a partir de agora, eles seriam muito severos. Na cadeia produtiva e da vida do cidadão, nós teríamos que realmente avançar muito na questão dos combustíveis, do trânsito de medicamentos, da oportunidade de abastecimento para serviços essenciais de coleta de lixo, para o transporte escolar. Circulação do gás de cozinha, que está tendo um impacto muito importante em todas as dimensões, em todos os segmentos da vida social. E nessas tratativas, daí houve uma evolução no sentido de que, as principais pautas foram atendidas sob o auspício das determinações do governo federal e como isso ia repercutir. Eles pediram efetivamente para que eles consultassem as bases. Obviamente essa liderança ela não é universalizada, mas ela espraia o entendimento, e a partir do momento que a gente tem um movimento nos maiores centros de gravidade, nós acreditamos que por inércia isso vai espraiando para todo o movimento em todos os rincões do Paraná. Ninguém quer, coronel, ninguém consegue e deseja um fim desse movimento que não seja, que utilize a força. Perfeito. Ninguém quer ver a polícia militar envolvida em tirar caminhoneiro, arrancar caminhão, o exército, forças armadas, Perfeito. enfim. Mas o presidente da República, ele já baixou um decreto que permite que isso aconteça. Perfeito. Se necessário for, a Polícia Militar do Estado do Paraná tem condições e estrutura para cumprir uma ordem como essa, ou é um debate que a Polícia Militar do Paraná ainda não fez? Não, veja, preparada, aprestada e adestrada para emprego de força, a Polícia Militar sempre esteve. A pauta da governadora Cida Borghetti é o diálogo, e só em ultíssima situação a gente faria o emprego da força dentro desse conceito mais severo. Tivemos, inclusive, no dia 25, uma reunião da Coordenação Estadual de Proteção e Defesa Civil com o Exército Brasileiro, junto com o secretário de Segurança Pública, Júlio Reis, acompanhados da Polícia Rodoviária Federal,
junto com o general Carvalho, o comandante da 5ª Divisão do Exército, e o general Vergara, da Artilharia Divisionária da 5ª Divisão do Exército, efetivamente para que a gente possa compor um quadro em que a prioridade são os encaminhamentos da negociação, da atuação pela comunicação social, pelo processo de estabelecimento de prioridades e protocolos que sejam atendidos pelos caminhoneiros e, obviamente, nós trabalhamos uma dimensão de respeito institucional de todas as partes envolvidas nesse processo. Enquanto o respeito preponderar, eu acho que a gente não tem que cogitar o uso da força. Agora, vamos colocar assim, não pautamos isso agora, todas as dimensões, ainda que a gente tenha que administrar algumas crises, algumas resistências, algumas questões segmentadas, quando da intervenção do poder público, seja por qualquer um dos segmentos, Polícia Rodoviária Federal, Rodoviária Estadual, Polícia Militar, batalhões de área, Corpo de Bombeiros, onde houve a intervenção, houve o respeito. Então, é nessa perspectiva que nós não cogitamos de forma alguma o uso da força. Nos protocolos de ontem, ainda que a gente esteja agora, estamos identificando alguma manifestação que nós não temos ao certo, se é de caminhoneiros ou de simpatizantes no SEASA, e a Polícia Rodoviária Federal, junto com a Polícia Militar, está já atendendo a essa situação. Nós imaginamos que o respeito institucional continua a prevalecer e essa foi a tratativa desde o início e estamos dentro de um circuito absolutamente edificante das relações. Mark. Coronel, tem muitos ouvintes participando aqui sobre esse assunto e perguntam, o coronel falou que não tem, por exemplo, a expectativa de usar a força no primeiro momento. Perfeito. Mas os caminhoneiros também não dão sinais de voltar a trabalhar. Esse impasse, o governo já estabeleceu um limite? Vamos até aqui, daqui para frente não tem mais conversa? Como é que está isso? Não, eu acho que as principais reivindicações, elas foram atendidas pelo governo federal. O governo do estado, desde o primeiro momento, demonstrou respeito ao movimento, demonstrou boa vontade, adotou algumas medidas para repercutir essa boa vontade em ações concretas. E ontem, nas tratativas, nós colocamos algumas prioridades que elas eram focadas no prosseguimento do movimento paredista e depois, com o anúncio do presidente, já da desmobilização do movimento para a gente voltar para o normal. Eles assumiram um compromisso real de hoje até às 10 horas da manhã, repercutir o entendimento com a base de qual será a postura dos caminhoneiros. Nós temos, assim, muito mais uma esperança do que uma certeza de que a gente vai evoluir para uma resolução, eis que o próprio movimento, sob a ótica social do cidadão que sente as repercussões de tudo isso, ele passa a ser muito importante e nós estamos trilhando um caminho do desabastecimento que não é só conceitual, é o exaurimento de alimentos em mercado, do combustível que atende ao cidadão, é o pai de família que quer transportar o seu filho, seja para o hospital, para a escola, e que não vai ter combustível. Razão pela qual aí as tratativas passam a ser um pouquinho mais incisivas no sentido de a gente compor uma situação que traga a resolução de todas essas vertentes que impactam na vida em sociedade. E obviamente que isso tem um limite. Nós temos um problema muito sério na cadeia produtiva, já temos mortandade aí de pintainhos, de suínos, por falta de ração. Temos que transportar os insumos que produzem a ração, que não há mais estoque de ração. E veja, nessa complexidade, nós temos o combustível do transporte de lixo, nós temos o sistema hospitalar que precisa de gás, nós temos os medicamentos de uso continuado que já estão faltando nas farmácias em todo o estado do Paraná. Razão pela qual esse universo dessa cadeia produtiva, dessa cadeia econômica e dessa circulação de riquezas, ele é tão complexo que daqui a pouco a gente teria que estabelecer prioridades em todos os itens e seria, digamos, praticamente a diluição. Por isso que a gente invoca o nível de consciência e de conscientização dos manifestantes para entender que as pautas que foram colocadas, elas foram atendidas com maior ou menor intensidade e que agora nós devemos trilhar o caminho. Os caminhoneiros já demonstraram a força que eles têm em relação ao transporte rodoviário de cargas em todo o Brasil. Eu acredito que alcançaram, tivemos avanços importantes essa semana, ainda que a gente considere que esses avanços tenham sido tardios, mas vieram e devem ser a determinante da resolução da crise que está posta. Coronel, outra pergunta que aparece com frequência aqui, um dos ouvintes é o Júnior Ribas, final telefone 6314, mas vários ouvintes perguntaram a mesma coisa. A maioria dos caminhões estão em pátios de postos. Como a PM ou o Exército pode retirar a força a esses manifestantes?
Não, essa componente, vejam, todas as tratativas que ocorreram, inclusive por medidas judiciais que foram apreciadas no âmbito do Supremo Tribunal Federal, versaram sobre bloqueios de rodovias. No estado do Paraná, inclusive pelo acordo que foi firmado desde o início com os manifestantes, nós não tivemos bloqueio total de rodovias. E aí há uma outra implicação. Sob a ótica de quem é movimento paridista, de quem está aderindo espontaneamente ao movimento paridista e quem, o caminhoneiro que quer circular e que se sente ameaçado. Para todas essas questões, há protocolos que devem ser observados. Agora, vejam, nos pátios de caminhões, existe a possibilidade prevista, inclusive no decreto da Presidência da República, do Instituto, entre aspas, não é bem esse o termo, do confisco do caminhão, de nós levarmos motoristas para que efetivamente esse produto e essa carga seja transportada pelo poder público. Mas efetivamente nós temos que pautar aí a conscientização e de repente nesse processo buscar a consciência de todos, porque onde é que nós vamos chegar com esse movimento paridista? A pauta de reivindicação foi aceita, então antes de nós imaginarmos as situações extremas que venham a ser pautadas pelo uso da força, a gente tem que prosseguir na negociação e temos a esperança, volto a dizer, de que nós vamos construir um caminho de resolução disso aí nesta semana com a maior brevidade possível. Muito bom. Coronel Tortato, muito obrigado pela presença aqui à Jovem Pan. Eu é que agradeço, Daniel. É importante a atuação da imprensa numa solução absolutamente edificante e de consciência de todos, seja o cidadão comum, seja os caminhoneiros, seja o poder público, para que efetivamente a gente possa vencer esse momento importante que, se não resolvido, pode tender ao caos, aí uma perda do controle civil. Eu acho que aí a gente pode ter implicações muito severas. E muito mais sérias. Muito obrigado ao Coronel Tortato. RIC Mais Notícias. Estamos de volta com o RIC Mais Notícias. Conversamos há pouco com o Coronel Tortato, falando em nome da Polícia Militar do Estado do Paraná. Chega agora ao microfone da Jovem Pan o Coronel Sérgio Malucelli. Ele é o presidente da FETranspar. É a Federação do Transporte, das transportadoras, dos empregadores, dos donos dos caminhões. Aquele que não é o caminhoneiro autônomo que tem lá o seu caminhãozinho. Coronel Malucelli, bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui novamente. Só para a gente ter uma ideia do tamanho do problema, quando a gente fala só de empresa transportadora, a gente está falando de que volume de caminhões? Hoje, nesses últimos dias, tivemos em torno de 90 mil caminhões parados. Isso aí nos deu um prejuízo de quase que 110 milhões. Nós tivemos um desabastecimento em 2.700 postos de combustíveis. Só em Curitiba, 350 postos de combustível. Nós deixamos de movimentar 3,5 milhões de toneladas em mercadorias no estado. Nós deixamos de levar ao porto de Paranaguá 1.300.000 toneladas. Nós estamos com mais de 21 navios ao largo para acostarem. Então, os prejuízos foram enormes, mas uma coisa vamos dizer, vamos ser justos. A pauta dos caminhoneiros eram justas. E essa pauta foi atendida pelo presidente Michel Temer, na sua opinião, coronel? Eu acredito que na sua maioria foi atendida. Até eram pautas que já perduravam por mais de 7, 8 meses, algumas até mais de um ano, como eles estão atrás de uma tabela de frete mínimo para transporte. Está saindo com medida provisória. Eles estavam atrás a isenção do eixo suspenso, que nós também ansiamos com isso. Está saindo uma medida provisória. Como isso será concebido? Agora, coronel, a pergunta que tem que ser feita ao senhor não é outra. Tem lockout ou não tem lockout? Esse movimento dos caminhoneiros, os donos das empresas, os transportadores, estão por trás disso ou não? Não estão. Parece que acharam o transportador como um bode expiatório para a ineficácia dos governos que recentemente passaram e que levaram a esse desastre, a esse caos anunciado. Essa discussão sobre preço de combustível, do diesel principalmente, está há mais de 2 anos sendo discutida. Já no governo anterior ao presidente Temer, já era discutido isso aí.
Nós não temos infraestrutura, nós temos uma lei 3.103 que não é atendida, não temos ponto de parada, nós somos mal atendidos em todas as rodovias. Você sabe que a 163, que vem lá do norte do país até aqui, a metade é terra, é barro, e nós temos que tirar toda a safra produzida nessa região, com tratores puxando caminhões. Ora, mas a questão é por que houve a suspeita de lockout? Seria uma greve, uma paralisação dos caminhoneiros? Abriu um inquérito para investigar isso. Né? Mas ótimo, é bom até que haja esse inquérito para se comprovar que o transportador não tem, o transportador é vítima. Ora, se você não tem combustível, como é que você vai sair para a rua? Se você tem piquete, como é que você vai pôr teu caminhão? Você é proprietário de uma frota de 200 caminhões, cada um custa em torno, o equipamento do seu conjunto sai 550 mil reais. Você vai sair na estrada para ser apedrejado, para ter seu pneu furado? Então, pessoal, é lógico que deixa-se nas garagens, não sai. Agora, esse é lockout? Não, você não está em impossibilidade de trabalhar. O transportador quer trabalhar porque ele está perdendo. Nós somos muito mais vítimas do processo. Lógico, maior vítima é a sociedade, que ficou sem combustível, sem alimento, sem medicamento. Mas nós, empresários de transporte, sofremos muito. O senhor acha que vai terminar a paralisação hoje ou não? Olha, as reuniões de ontem à noite no gabinete de crise do próprio governo do estado foram muito boas. Representantes dos caminhoneiros estavam lá. Aguardamos também a participação de Brasília com a nota oficial que o presidente Temer expôs. A redução do óleo diesel é um fato, aí pelo menos 60 dias está reduzido. Aqui no Paraná, mais mexendo com a base de cálculo de semestre, chegaremos a 50 centavos de redução. 50 centavos só na bomba, devido à medida do governo federal ou já somando a redução do ICMS? ICMS mais PIS, COFINS e CID. Então baixaria 50 centavos. No diesel, né? No diesel. Gasolina não é nosso problema. Aí a gasolina vai subir. Gasolina é outro problema. Aí nós vamos pagar a conta, né? Nós temos que preservar o nosso lado, me perdoe. Mas realmente o diesel representa, em alguns tipos de composição de frete, até 50% do frete. Agora, Coronel, a gente quer a pergunta dos ouvintes, mas eu tenho que lhe fazer uma pergunta e quero que o senhor seja honesto, como sempre foi. Há qualquer garantia para o cidadão, está ouvindo a Jovem Pan agora, de que a redução de 50 centavos no preço do óleo diesel, isso vai representar diminuição do preço dos produtos na gôndola do supermercado para o cidadão? Olha, os 50 centavos vem ajudar a composição do frete do empresário de transporte e do autônomo, que já está defasado em 17%. Ou seja, diminuir o valor do diesel não vai chegar ao cidadão. Não, vai resolver o problema do setor de transporte que está defasado. Para o cidadão muda nada. Para o cidadão, eu honestamente não tenho a certeza. Vamos ser bem claros, porque nós estamos falando do setor de transporte. Isso não quer dizer que vá repercutir no produto final. Isso é bom para que o ouvinte entenda o que eu estou falando aqui no meu comentário desde o início do jornal. Há um certo encantamento por parte da sociedade que se encantou com a paralisação dos caminhoneiros. E esse encantamento, não só nesse caso, sempre que a gente se encanta por algo e se apaixona, a gente tende a perder o senso crítico. E o senso crítico, ele precisa ser aguçado sempre. Esse jornal não tem mimimi. Então, e agradeço muito a honestidade do Coronel Malucelli por dizer o seguinte: vai baixar o óleo diesel e a gente vai continuar pagando as coisas caras como elas sempre foram. Isso não, o reflexo social é zero. Zero. Mark, e os ouvintes dizem o quê? Coronel, muitas perguntas dos ouvintes são no mesmo sentido. Um deles aqui é deixa eu pegar o nome aqui, o final do telefone é 8526. Ela diz o seguinte, qual que é a proposta agora, então, dos donos de empresas? As propostas foram atendidas? Na opinião dos transportadores, a greve deve parar ou não? A pauta é do autônomo. Apenas alguns itens compartilham com os empresários de transporte. Daí a solidariedade. Não em realizar o movimento.
Mas agora, depois da negociação? Bom, se os autônomos não partirem para a insensatez, né, eu acho que a partir das 10 horas está liberado. Eles têm que voltar ao trabalho. Nós temos que voltar a gerar emprego e renda. Coronel, o mas, Brasil desculpa, precisa trabalhar. Só para ficar claro, então, a partir das 10 horas, vocês retiram a solidariedade à greve, é isso? Nós somos solidários aos autônomos na sua pauta. Eles ficaram de analisar a proposta do governo, que hoje foi publicada já em Diário Oficial, que anteriormente, na quinta-feira, eles não aceitaram porque o governo não havia sinalizado da eficácia daquela medida que eles havia dito. Mas agora não, agora está publicado. Não é possível que o presidente da República seja o responsável de anunciar X propostas e, ao mesmo tempo, descumpri-las. Hoje ele publicou em Diário Oficial, portanto, eu não vejo por que o autônomo não voltar ao trabalho. Então, eu quero crer que a partir das 10 horas as coisas vão voltar ao normal. Lógico que, quando eu digo normal, não quer dizer que em 2, 3 dias normalize, porque só em reabastecer os 2.700 postos de combustíveis no estado do Paraná, onde serão consumidos 18 milhões de litros dia, vai ficar por uns 6, 7 dias até que isso volte à normalidade. Muito bom, Coronel Malucelli, muito obrigado pela presença. Falou em nome da FETranspar aqui na Jovem Pan. Um bom dia a todos e bom serviço a todos. Valeu, vamos embora, Terribas? Vamos embora, amanhã estaremos de volta. Então tá bom. E eu quero, no encerramento do jornal, chamar a atenção para o que eu disse na abertura deste noticioso. Não espere aqui que se levante qualquer bandeira, seja a bandeira do lado de lá ou a bandeira do lado de cá, de forma apaixonada e sem reflexão. Este jornal, desde o início, entende como legítima manifestação dos caminhoneiros. Os caminhoneiros têm todo o direito de protesto, esse é um direito fundamental assegurado e você não conquista nada sem o pleno exercício de manifestação daquilo que você defende. Entretanto, há um momento em que o protesto passa a ser abusivo. No momento que você pede e ganha, a obrigação é a volta ao trabalho. Se não for atendido o que foi prometido pelo governo, você para de novo. Hoje, a sociedade inteira está pagando um custo. A sociedade foi encantada com os olhos de que esta greve iria ser benéfica para todo mundo. Acabou de falar aqui o representante do setor de cargas do Paraná. Será benéfica apenas para o setor do transporte. A gasolina não é nosso problema, foi a frase. Foi. Gasolina não é problema, o preço dos produtos no supermercado também não é problema. Então é assim, tem muita gente batendo palminhas porque não quer abrir os olhos à realidade. Observe o momento político que o Brasil vive e o que está também por trás desta greve. Esse jornal aqui não tem bandeira a não ser a bandeira do interesse público. Aqui ninguém é defensor de caminhoneiro nem defensor de governo. Aqui é defensor dos direitos fundamentais das pessoas. E hoje tem gente sem gás de cozinha para poder ferver água, porque vive num lugar onde é insalubre e não tem como fazer uma madeira para o filho. Então acorda para a vida. A tua vida não é a tua página de Facebook. Se tu acha que a vida é a ofensa que tu desfere em rede social, acorda, meu filho. Ainda bem que o Brasil não é você. Denis, só para terminar, queria mandar um recado para os haters. Eles estão hoje... o pessoal na live hoje está com muito ódio. Bom, eu Eles estão muito feliz. pistola com vocês hoje. Obrigado feliz. pela audiência, foi uma das maiores até hoje do jornal. Eles ficam falando, vamos sair da live, mas ninguém saía, todo mundo queria escutar. Eu fico muito feliz. E quanto mais xingaram me batem, o jornal quanto aqui. Quanto mais me batem por refletir e não comprar a papinha pronta, melhor. Para quem gosta de papinha, um bom dia. Eu prefiro mastigar o osso. Xingaram bastante a gente hoje. Que bom, delícia. Mas muita gente também apoiando. Mas muita gente apoia. É aquele negócio, que importa é a democracia, os dois lados estão falando aqui. Exatamente. Tá bom? O problema todo é que as pessoas querem torcida organizada. Eu só torço pro Grêmio. Muito ódio no coração. Eu só torço pro Grêmio. Torcida, não, né? Ô, Terribas, o teu time como foi no fim de semana? Meu time perdeu pro Sport. 3-2 em casa.
O time do Marcos Caiu, Souza mas despencou muito, assim. Não, o time do Marco empatou com o Paraná. O Paraná jogou em casa também. empatou 0x0. Empatou 0x0. Que coisa o feia Inter aquele ganhou do uniforme. Corinthians ontem. Coisa E feia o- aquele uniforme do Atlético Paranaense. E o Grêmio ganhou ontem. O Grêmio ganhou 1x0. Do Ceará 1x0. Então tá bom. Vamos embora, Vamos então? nessa? Vamos Vamos Então tá, embora tchau. e tudo de bom.